gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui pra quê? Para conversar um pouquinho com vocês sobre rotina de estudos, sobre como organizar os meus estudos, como é que eu tô fazendo nessa quarentena, porque é uma coisa que eu confesso que é bem difícil e a gente tava aí com muita atividade, né, pra fazer, a gente não tava tendo tempo pra respirar. Eu ainda sei que tem algumas pessoas que ainda estão assim, que estão recebendo muitas atividades e eu consegui deixar as minhas em dia, então eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre o que eu fiz pra o jeito que eu consegui fazer pra mim chegar a ficar sem nenhuma tarefa pendente, como é que eu tô conseguindo me organizar em relação a estudar é ótimo, em relação aos meus estudos, em relação a como é que eu tô aprendendo os conteúdos, enfim. Eu pensei, há um tempo atrás, pensei assim, por que não parar de assistir às aulas? Se eu parar de assistir às aulas, eu vou conseguir fazer as atividades e daí eu deixo tudo em dia. Só que não foi bem assim, porque eu parei de assistir às aulas e aí eu não conseguia fazer as atividades porque eu não entendia o conteúdo. Aí eu não achava as coisas na internet, então foi um processo bem complicado, bem difícil pra mim, pra eu conseguir fazer as atividades, porque eu pensei que eu ia dar conta, mas eu não dei conta. Então eu tinha que ficar assistindo as aulas depois e eu perdia mais tempo ainda. Daí eu comecei a levar falta. Aí eu falei assim, não, então eu tenho que voltar a assistir as aulas. Aí eu voltei a assistir as aulas, agora eu assisto. Ainda tem algumas que eu acabo não assistindo, porque às vezes eu tô fazendo alguma outra coisa ali que eu preciso de mais concentração, e aí eu não assisto, acabo não assistindo a aula. Porque assim, o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando não fazer muita tarefa de noite. Então, assim, de manhã eu acordo cedo, subo, faço. Que eu não faço tarefa aqui no meu quarto, eu faço tarefa lá em cima. Então, é uma coisa já que me ajuda, que eu não ter que fazer tarefa no mesmo ambiente, assim, onde eu tô dormindo, onde eu tô fazendo as mesmas coisas, tipo, fazer coisas. Estudar em outro ambiente da casa. Se você só consegue estudar no seu quarto, então estuda no seu quarto. Mas assim, levanta de manhã cedo, arruma a cama, troca de roupa, penteia o cabelo, toma um banho, toma um café da manhã, daí depois você vem, senta pra você poder estudar, que seu corpo vai ter entendido que você parou, não dormiu. Você ficar com a cama desarrumada, com o quarto desarrumado, de pijama, não escovou o cabelo, não tomou um banho, não comeu nada direito, o seu corpo vai entender que você tá cansada, que você não... Aquele dia assim, tipo, vai, assim, que você não vai fazer nada. Então, você tem que começar de manhã pro seu dia ser mais produtivo, você arrumar as coisas. Eu, de manhã, eu acordo, eu tenho que arrumar minha cama, eu escovo o cabelo, eu tomo um banho, eu como alguma coisa, me alimento bem, pra eu conseguir, no dia... Nossa, eu falo muito pelo amor de Deus. Durante o dia, a gente vai começar por esse processo. Eu comecei fazendo isso, eu comecei a levantar cedo, porque se eu levanto cedo eu funciono melhor. Não sei como é que vocês funcionam, mas eu levanto cedo, funciono melhor. Então eu comecei a levantar mais cedo, não levantar 10, 11 horas da manhã, levantar 7, meia, 8 horas, que é um horário melhor pra mim. Não é muito cedo, mas também não é muito tarde. Então, assim, a gente começou por isso. E eu voltei a assistir as aulas. E como é que eu faço pra conseguir assistir as aulas e fazer as tarefas? Gente, eu não vou falar pra vocês que eu presto 100% atenção em todas as aulas, que eu não levanto pra fazer alguma coisa, que eu não tô comendo enquanto tô assistindo aula, que eu não pego o meu celular pra conversar com alguém. Porque, gente, é a mesma coisa que a gente fazia na escola. A gente não consegue ficar sentado 40 minutos, no caso, né, agora diminuiu 10 minutos das minhas aulas, pelo menos. Então eu não consigo ficar sentado 40 minutos na frente de uma tela em que eu não consigo conversar com ninguém, que eu não posso fazer nada, que eu tenho que ficar prestando atenção ali. Porque de qualquer jeito eu não vou aprender nada. Eu não vou conseguir prestar atenção se eu estiver assim. Então o que acontece? Eu ligo a aula, então eu fico escutando a aula, fico prestando atenção na aula, mas eu vou fazer alguma outra coisa também. Então eu como enquanto assisto a aula. Sim, eu como. Eu mexo no celular. Sim, às vezes eu acabo me tirando a concentração. Voltou, desliga o celular, deixa ele quieto. Aí só que assim, o que acontece? Eu escuto a aula no notebook e aqui eu vou fazendo a tarefa, eu vou fazendo alguma outra coisa de alguma outra matéria. Tipo, eu tenho um trabalho pra fazer. Então, beleza. Se eu não preciso me concentrar 100% nesse trabalho, eu vou escutando a aula e vou fazendo o trabalho junto. Se é uma atividade mais simples, que é pra responder umas perguntinhas ali, eu vou escutando a aula e vou tentando, vou procurando as coisas. Assim eu consigo fazer as atividades e prestar atenção nas aulas ao mesmo tempo. Mas isso é comigo, que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu ficar ali sentada só assistindo aula, vai ser uma coisa tediante, eu não vou conseguir prestar atenção no conteúdo, não vou conseguir aprender nada. Assim eu consigo aprender, se o professor me faz alguma pergunta ali, eu consigo interagir com ele, consigo responder a pergunta. Às vezes eu tô meio alienada, o professor me chama e eu, oi? Enfim, são algumas coisas que acabam rolando. Se eu percebo que o professor tá falando sobre o conteúdo mais importante, assim, tipo, gente, isso aqui pode cair na prova, alguma coisa assim, eu olho, presto atenção ali,
no que o professor tá falando naquele momento, ao invés de ficar prestando atenção na tarefa que eu tô fazendo. Assim eu consigo administrar as duas coisas ao mesmo tempo, ficar sem deixar a tarefa pendente. E outra coisa, quando eu falo assim, hoje eu vou fazer tarefa, não é 100% porque eu vou fazer todas as minhas tarefas naquele dia. Eu não preciso fazer tudo no mesmo dia. Então, eu sento, eu vou fazendo, eu vou priorizando. Eu sempre fiz tarefa por ordem de data de entrega. Até quando a gente vinha da escola, tipo, eu tenho tarefa pra entregar amanhã. Mas qual que eu tenho que entregar amanhã primeiro? A ordem das aulas é espanhol, inglês, português. Então eu vou fazer primeiro a de espanhol, depois a de inglês e depois a de português. Porque vamos supor que eu faça a tarefa eu não fiz a tarefa de espanhol, e espanhol é a primeira aula, eu não vou ter tempo de fazer ela ali correndo enquanto eu vou sair de casa. Então, eu fazia a primeira de espanhol, que eu deixava feita. Vamos supor que a última aula era português, que era a última tarefa que eu tinha pra entregar no dia. Eu deixava ela pra fazer por último, porque se fosse alguma coisa que eu não desse tempo de eu fazer antes de ir pra aula, eu fazia no recreio, alguma coisa assim, a gente se ajudava ali, e eu conseguia entregar ela na última aula. Então, assim, eu continuo fazendo isso por ordem de data de entrega até porque o Google, ele já, ali nas abas do Google Classroom, ele organiza sem data de entrega e depois ele vai organizando, tipo, pra amanhã, pra hoje, e os horários ele deixa bem certinho organizado. Uma coisa que eu gosto bastante porque eu consigo me organizar muito melhor na aba dos pendentes. Então, eu vou fazendo assim e assim eu vou conseguindo fazer todas as minhas atividades pendentes. Então, essa foi a forma que eu encontrei pra conseguir fazer as coisas, conseguir me organizar melhor. Outra coisa, eu não faço tarefa no final de semana, a não ser que eu não tenha feito. Vamos supor, o professor pediu pra me entregar tarefa no sábado, que isso aconteceu já algumas vezes. Tem que entregar tarefa no sábado. Eu não consegui fazer ela na sexta-feira, eu faço no sábado. Eu dou um jeito de fazer ali no meu sábado. Mas eu evito ao máximo fazer tarefa no final de semana, fazer trabalho no final de semana, porque é uma coisa que, assim, eu não gosto. O final de semana são 2 dias que eu vou tirar pra mim conseguir relaxar, pra eu conseguir assistir uma série, assistir um filme, conversar com alguém, né? Nos outros dias, né, quando a gente ia pra escola presencial, eu fazia as minhas tarefas na maioria das vezes no final de semana. Mas mesmo assim eu conseguia sair com os meus amigos, fazer alguma coisa de interessante que eu não consigo fazer no meio da semana enquanto eu tô assistindo aula, enquanto eu tô fazendo as minhas aulas. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito. Eu consegui, é uma coisa que, assim, pra mim é uma coisa muito boa, que eu consigo não precisar fazer tarefa no final de semana. Outra coisa, eu tento, assim, a maioria das vezes, não ficar até muito tarde lá em cima. Então, assim, eu vou fazendo as minhas atividades durante o dia, né? Eu faço as atividades de manhã. De manhã é o horário, assim, que eu sento pra realmente deixar tudo em dia, tudo bonitinho. De tarde eu vou assistindo aula e vou fazendo algumas coisas. E aí, à noite, caso o professor tenha liberado a tarefa, tipo, 6 horas, sei lá, às vezes pra entregar no outro dia, ou pra eu entregar, enfim, eu faço ela ali, mas eu não fico mais que até 7h30 fazendo tarefa. É o momento que eu desço, vou fazer ligação com os meus amigos, vou assistir uma série, um filme, vou comer, vou fazer alguma outra coisa assim, e eu esqueço que existe escola, eu esqueço, entendeu? As minhas amigas falam assim, amiga, me manda, o que era pra fazer naquela tarefa, você pode me passar, por favor? Aí eu, amanhã de manhã eu te passo, porque agora já desci, entendeu? Isso que é um dos porquês de que eu levei as minhas coisas todas lá pra cima e não ficar aqui no quarto. Eu tenho minha mesa, tenho minha cadeira, tenho o notebook aqui, então eu conseguiria fazer as coisas aqui. Mas eu não faço justamente porque eu ficaria muito presa a essas coisas. Aí o professor libera uma tarefa, eu vou querer fazer a tarefa 10 horas da noite. Não é mais um horário que eu vou estar fazendo coisas, entendeu? Então é uma coisa que se você pudesse organizar, tirar um tempo pra você, pra relaxar, pra deixar sua saúde mental boa, é uma coisa que é bom e que é uma dica que eu quero dar pra vocês conseguirem se organizar melhor em relação aos estudos e, enfim. Eu tô me organizando também porque eu tô fazendo muita tarefa online. Eu não tava escrevendo tanto no meu caderno. São, tipo, matemática e química, mais ou menos. Física, talvez, que eu tivesse fazendo tarefa no caderno, porque, tipo, tem que fazer umas contas, tem que fazer desenho e tal. Então, são coisas que eu tava fazendo no caderno. O resto, que era, tipo, só pra escrever, eu tava fazendo tudo no Word. E aí, se der alguma coisa no meu computador, eu perder todas as minhas tarefas, ou, enfim, eu tô deixando tudo salvo. Então, se algum professor olhar e falar assim, não, você não fez isso daqui, eu vou olhar e falar assim, sim, eu fiz, tá aqui, ó, o negócio feito. Não que os meus professores vão fazer isso, né, eu acredito que não seja do feitio deles fazer isso, porém, se acaso aconteça, né, alguém chega e fale que eu não fiz alguma coisa, eu tenho tudo anexado ali, tudo anexado não, tudo salvo. Enfim,
E aí, as tarefas que eu vou imprimir... Eu não imprimo todas as tarefas, porque senão, meu Deus do céu, né? Tava ferrada. Mas as coisas que eu imprimo pra fazer, pra ir fazendo depois e tal, eu organizei essa semana dentro de um fichário. E todas as tarefas que eu fiz e que eu imprimi, estão tudo ali dentro. A folha solta de caderno eu coloquei ali junto, tarefa que eu imprimi só pra mim saber o que era pra fazer, não tem que ficar procurando depois, tá tudo ali. Então eu sei que se eu precisar procurar alguma coisa no ano que vem, algum conteúdo, alguma coisa que eu não tenha salvo no meu computador ou no Classroom, eu sei que eu posso usar ali daquele fichário. Então é isso, gente. São algumas formas que eu encontrei de me organizar. Levantar cedo pra fazer as coisas, me arrumar, né? Me arrumar. Que eu quero dizer, tipo, levantar da cama, arrumar a cama, arrumar o quarto, escovar o cabelo, tomar um banho, comer alguma coisa. Saber separar os seus horários. Se você estuda de manhã, então de manhã você vai estudar, vai assistir aula, né? De tarde você vai fazer as tarefas e de noite você vai descansar. Ou então você vai fazer tarefa de noite, de tarde, você descansa, ou de manhã você descansa. Algum momento do seu dia você precisa tirar pra você. Não adianta assim, isso é um dia da semana. Às vezes não é todo dia, sempre que você consegue fazer isso. Mas pelo menos tenta, pelo menos uns 5, 10 minutinhos por dia, você sentar num canto e falar assim, não, agora eu vou esquecer de tudo que tá acontecendo. Eu vou esquecer coronavírus, vou esquecer aula, vou esquecer tudo. Esquece. Vai ler um livro, vai mexer numa rede social, assistir uma série ou um filme, vai parar um pouco, desligar a sua cabeça. Porque a gente fica muito tempo preso a essas coisas, principalmente estudando em casa. Os nossos horários, a nossa vida vira em torno de estudo e assistir aula. E é uma coisa que vai acabar prejudicando. Tem muitas pessoas que eu andei conversando que, assim, estão alienadas, assim, não estão conseguindo fazer nada, além de estudar. Entendeu? Então você conseguir organizar os seus dias, os seus estudos, as suas coisas é uma coisa que vai ajudar bastante e vai melhorar a qualidade dos seus estudos, do seu aprendizado. E outra, quando eu tô sem nada pra fazer, não tem tipo, nossa, acabou as minhas tarefas pendentes e não é hora de eu assistir aula, eu vou procurar alguma coisa sobre o assunto de alguma matéria que eu tô aprendendo. Ou no começo da quarentena, eu tava fazendo mapa mental. Então eu pegava ali o conteúdo que eu tava aprendendo e fazia o mapa mental. E eu guardei esses mapas mentais. Então, se eu precisar consultar alguma coisa, e também me ajudou a aprender bastante para as provas, no momento que a gente estava em semana de prova, eu tinha 1 ou 2 provas por dia. O que eu fazia? Na parte da manhã, eu sentava e estudava para as minhas provas. Então, assim, eu esquecia as tarefas, eu fazia só as tarefas que tinha que entregar naquele dia, e aí eu estudava para as minhas provas. Eu fazia resumo, eu fazia revisão para a prova, eu pegava exercícios do Google para eu poder resolver. E foi uma coisa que me ajudou muito e que me ajudou mesmo a ir bem nas provas, que eu percebi que para as provas que eu estudei mesmo, que eu me dediquei a aprender aquele conteúdo, eu fui bem, e nas outras que eu não me dediquei tanto, eu fui bem pior. Então, enfim, é uma dica que eu queria deixar aqui pra vocês. Espero que tenha ajudado alguém aí que tá passando por esse período também da quarentena, né, de assistir aula e tal. E é isso. Um beijo pra vocês e não se esquece de se inscrever no canal, deixa muito like, me segue nas minhas redes sociais que tá os links sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!